povo lá não está enjoado de mim não, mas falei, não, o povo lá debaixo vai, então glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Os que podem botar de pé, se coloquem, por favor. Os que podem se colocar de pé. Graças a Deus. Capítulo de número 10. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 10. O versículo é o de número 4. 2 Coríntios 10, 4. Quem encontrou diz glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos relata desta forma: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vou ler mais uma vez. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Se assenta, aplaudindo o nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Essas mãos da praia do mar para continuar discussão. Santos de Deus, eu quero vos distribuir uma mensagem com um tema sobre conflito espiritual. O apóstolo Paulo, antes de ele ser apóstolo do Senhor, sabemos muito bem que Paulo foi um dos maiores perseguidores da obra missionária. Até porque foi falado aqui de Estevão, e o apóstolo Paulo, ele com seus próprios olhos, ele viu Estevão ser apedrejado até adormecer, como falou nosso irmão, e as vestes ficou sobre os seus pés. Apóstolo Paulo, para crente, era um homem seminário. Quando um crente ouvia falar que o apóstolo Paulo estava vindo em sua direção, muitas vezes no seu lado humano, o crente temia, porque sabia que o apóstolo Paulo ele tinha uma ordenança para prender os missionários, para que as pessoas viessem parar de pregoar a Cristo. Porque, como eu comecei aqui com o irmão, Paulo ele era um fariseu e também filho de fariseu. Ou seja, o apóstolo Paulo ele conhecia a palavra, mas não colocava a palavra de Deus em prática. Aqui está o maior erro de um homem quando está diante da presença de Deus. É ele conhecer e não colocar aquilo que em prática que ele conhece, aquilo que ele aprendeu. Quando o homem conhece a palavra e não coloca em prática aquilo que conhece, ele se torna um fariseu. O que é um fariseu? Um fariseu é aquele que é belo por fora, mas por dentro, para Deus, ele é considerado um sepulcro caiado. Então o apóstolo Paulo era um dos perseguidores missionários, mas quando ele foi para Damasco a perseguir os crentes que estavam ali, a Bíblia vai nos relatar que o apóstolo Paulo, em cima do seu cavalo, a Bíblia nos relata que uma forte luz iluminou ele e de repente ele cai do cavalo, e a Bíblia fala que o apóstolo Paulo fica cego. Aqui começa a obra de Deus na vida de um homem. Não adianta o homem fugir para a direita, não adianta o homem fugir para a esquerda, não adianta ele ir para a retaguarda, quando Deus tem uma obra na vida dele. Ainda que esteja lá no buraco, no fundo do poço, Deus tira ele e levanta como evangelista e como um missionário na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele se sentia o grande. O apóstolo Paulo se sentiu conhecedor da palavra, até porque ele aprendeu e conheceu a palavra nos pés de Gamaliel, um dos homens mais importantes da cidade de Roma. A Bíblia agora vai relatar que Deus aparece para, oh meu Deus do céu, o apóstolo Paulo. E Deus não fala assim para o apóstolo Paulo, por que você está perseguindo a igreja? Ó Saulo, por que você está perseguindo o meu povo? Saulo, por que você está perseguindo A, o B, o C? Deus revela para Paulo, dizendo assim: Paulo, ó Saulo, por que você me persegue? Eu quero
vida hoje. Quem está te perseguindo não está perseguindo você, está perseguindo o próprio Deus que está sobre a tua vida. E eu não vi ninguém ficar no cavalo, aquele que persegue a obra de Deus. Aleluia! Eu vou tirar ele do cavalo, apóstolo Paulo. Saulo, porque antes de Paulo ele era Saulo. Tu está se sentindo muito, Saulo. Eu vou fazer você cair do cavalo. Você vai ser um vaso, um instrumento nas minhas mãos. Não diga não, meu querido. Quando aquela pessoa está te perseguindo, ou quando aquela pessoa está perseguindo a obra de Deus, oh meu Senhor da glória, Deus vai se revelar para ele dizer: ô homem, ô mulher, por que você me persegue? Por que você me persegue? Paulo fala: quem és tu? Ele fala: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. O apóstolo Paulo, agora, ao se converter, Deus levanta ele como um dos maiores missionários bíblicos. Não tem missionário na Bíblia igual o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que Deus fala assim: olha, eu vou fazer você sofrer pela minha obra, eu vou fazer você padecer pela minha obra. Você vai sentir na pele aquilo que os missionários sentiam quando você pegava e jogava no calabouço, jogava na prisão. Olha, Paulo, mas você vai ser um instrumento na minha mão. E quando eu começo a ler o livro de Coríntios, capítulo de número 10, a qual nós acabamos de ler, o versículo de número 4, o apóstolo Paulo ele vai abrindo, vai ampliando a nossa visão para uma batalha espiritual. Porque o apóstolo Paulo, antes de se converter, ou melhor, após ele se converter, ele ficou sabendo o que ele fazia não era ele que estava fazendo. Oh meu Deus do céu, era o inimigo que estava usando ele. Por isso que ele escreveu a sua carta dizendo: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. É uma peleja, há uma guerra espiritual que nós estamos enfrentando, querido, para esta mini vigília ser realizada hoje. Houve peleja a semana toda. Satanás quer impolar, olha só, nós vamos enviar seta, nós vamos enviar dado, mas Deus disse assim: você pode vir com seta, você pode vir com dado, porque o general de guerra está aqui, ele está aqui. Segura que você vai entender. O apóstolo Paulo reconheceu isso, de tudo que ele já fez com a obra missionária. Ele escreve assim: olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu quero trazer algo de Deus para a tua vida aqui. Para de pensar carnalmente, para de querer agir com os seus próprios braços, para de querer agir com as suas próprias forças. Paulo falou: as armas não são carnais, as armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Paulo ele entendia muito bem de peleja. Quando ele escreve agora para Timóteo, seu filho na fé, no capítulo de número 1 de 2 de 1 Timóteo, capítulo de número 18, Paulo escreve assim: ó, esta instrução eu te dou. Paulo começa a instruir o seu filho na fé sobre batalha espiritual. Tem muitas pessoas sofrendo, ó obreiro Davi, na obra, na batalha espiritual, porque a sua liderança não está sabendo instruir ele o que tem que fazer na batalha espiritual. Oh meu Deus do céu, mas Paulo era líder de Timóteo, Paulo era o senhor de Timóteo, e ele começa a escrever assim: Paulo, Timóteo, essa instrução eu te dou, meu filho Timóteo, combate o bom combate. Oh meu Deus do céu, o apóstolo Paulo estava querendo dizer para Timóteo: olha Timóteo, a tua presença, da presença de Deus, não vai ser vida de mar de roça. Oh meu Deus do céu, oh Timóteo, antes que a rosa nascer, primeiro nasce os espinhos do
vai ter que passar por espinhos. A Bíblia fala que Jesus, reunindo seus discípulos, ele falou assim: olha, todo aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Todo aquele que quer vir a mim irá de padecer, irá de sofrer por amor a mim, vós será entregue à morte todos os dias. É guerra espiritual. Levanta a tua mão, crente. Deus te chamou para guerra. Deus te chamou para peleja, para peleja, para peleja, para peleja, para peleja. O Deus que eu sirvo, a Bíblia fala que ele é general de guerra. É sinal que ele tem um exército. A Bíblia fala: eu sou general de guerra. É sinal que ele tem um exército. E eu sou um dos soldados dele. Aleluia! Mas nenhum soldado pode ir para uma guerra despreparado. Tá falando? Oh, aleluia a Deus! E um soldado pode ir para uma guerra sem conhecer primeiramente o seu inimigo. Josué, antes de entrar em Jericó, ele mandou espia primeiro para ver como é que era a terra. Tem pessoas sofrendo na batalha espiritual porque está metendo a mão onde não é para meter. Eu vou lá, eu sou homem de Deus, eu vou lá. Deus vai fazer, vai acontecer, meu filho, cuidado. Peleja espiritual não é para qualquer pessoa. Peleja espiritual é para aquele que está instruído e conhece o seu inimigo. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele escreveu no capítulo 5, versículo de número 8: sede sobrios. Oh, meu Deus do céu. Vigiai. Ele fala: olha, seja, fica de qualquer forma, não vigie vocês, sobre e fique esperto. Meu Deus! Vigia! Porque tu tem que ser esperto e vigiar. Aí ele vem dizendo assim, ó: o vosso adversário. Ele não vem dizendo o vosso adversário é o Saul. Ele vem dizendo o vosso adversário é a Maria, é o João. O vosso adversário, ele vem escrevendo assim: o diabo. Ele vem dizendo assim: olha, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Enquanto nós estamos aqui adorando, e eu creio na profecia da Bíblia, os demônios de Satanás estão ao nosso derredor aqui, esperando uma brecha. Aleluia! Ele está